Gastei 50 mil reais no buffet do casamento do meu filho. Foi tudo que eu consegui juntar. Era o máximo que cabia no meu bolso. Mas fiz com alegria, porque ele me disse: pai, é a única coisa que estou te pedindo. Só o buffet, mais nada. O resto, ele garantiu, ia ser com o sogro, homem de posses da Alta de Belo Horizonte. Então eu vendi minha moto, saquei o que tinha guardado do fundo de garantia e fui lá e paguei. Paguei de uma vez. Mas na hora da festa, quando ele pegou o microfone e agradeceu, ele disse alto com orgulho: quero agradecer ao meu sogro, que bancou tudo com tanto carinho. Tudo. Essa foi a palavra. E nesse momento, 200 pessoas olharam para mim. E eu só fiquei em silêncio. Meu nome é Olívio, tenho 69 anos e sou borracheiro desde os 15. Nasci em Paracatu, Minas Gerais, e desde moleque já vivia com a mão suja de graxa. Meu pai tinha uma borracharia pequena na beira da estrada, e ali eu aprendi o valor do trabalho duro. Nunca tive luxo, mas meus filhos nunca dormiram com fome. Criei os 3 com o que a vida me deu. E o que a vida me deu foi suor, esforço e dignidade. Só que o Marcelo, meu filho mais novo, sempre achou que isso era pouco. Quando era criança, ele pedia para eu trocar de roupa antes de ir buscá-lo na escola. Quando cresceu, dizia para os amigos que eu era empreendedor automotivo. Tudo, menos borracheiro. E mesmo assim, eu nunca joguei na cara, porque achava que o amor de um pai cobria tudo. Só que aquele brinde destruiu tudo. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. O casamento foi digno de novela. Tinha florista francês, passarela de vidro, quarteto de cordas, cinegrafista com drone. Tudo isso quem bancou foi o sogro, seu Humberto, um homem rico, fino, do ramo de mineração. E que justiça seja feita, pagou boa parte da festa sim, mas não pagou tudo. Quem pagou o jantar de cada convidado, cada garçom, cada prato servido ali, fui eu, 50 mil reais. E mesmo assim, fui apagado da história como se eu não existisse. E sabe o que mais doeu? Não foi só o agradecimento. Foi o jeito como ele disse. Como se quisesse mostrar para a família da noiva que ele vinha de berço fino. Como se eu fosse um detalhe constrangedor que ele precisava esconder. Eu fiquei quieto. Dei parabéns para os dois, tirei fotos sorrindo, abracei convidados. Ninguém percebeu o vulcão que estava queimando dentro de mim. Mas minha filha percebeu. Ela veio do interior só para o casamento e quando me abraçou, disse no meu ouvido: pai, ele não tinha o direito. E ela tinha razão. Só que eu não ia brigar em festa. Eu não ia fazer cena. A minha resposta ia vir do jeito que eu aprendi a viver, em silêncio, com atitude e com dignidade. E foi o que eu fiz. No dia seguinte, às 8 da manhã, eu toquei a campainha da casa do sogro. Ele estranhou. Me recebeu com gentileza, como sempre. E eu fui direto ao ponto. Contei que paguei 50 mil reais do meu bolso. Que foi meu dinheiro suado que bancou o buffet que eles elogiaram a noite inteira. E que meu filho, por vergonha de mim, preferiu dizer que o senhor tinha bancado tudo. Seu Humberto ficou em silêncio por uns segundos. Depois me olhou nos olhos e disse: eu não fazia ideia, seu Olívio. E o que seu filho fez é injusto com o senhor e até comigo. Foi a primeira vez que alguém ali me olhou com respeito de verdade. E foi naquele momento que eu comecei a recuperar algo que meu filho tentou me tirar naquela noite. Meu lugar. No fim daquela manhã, enquanto eu saía da casa do sogro, meu telefone tocou. Era meu filho. A voz dele já veio nervosa. Ele sabia. E o que ele me disse foi o suficiente para eu entender que dali em diante não haveria mais volta. No dia em que meu filho me ligou, ele nem esperou eu dizer alô direito. A voz dele já veio estourando, perguntando se eu tinha ido na casa do sogro, o que eu tinha falado, por que eu tinha feito isso. Eu ouvi tudo em silêncio por alguns segundos, com o celular colado na orelha, e só respondi: falei a verdade. Aí veio a explosão. Disse que eu não podia ter feito isso,
que expus ele, que agora estava sendo tratado como mentiroso dentro da própria casa. E depois, com a voz ainda mais cheia de raiva, soltou: "Você queria se mostrar, né? Queria aparecer. Parabéns, pai." A última palavra saiu com tanto veneno que eu fechei os olhos. Engoli seco. Porque ali eu entendi. Ele não estava arrependido do que fez. Ele estava com ódio porque eu estraguei o teatrinho que ele queria manter em pé. E pior, me achava pequeno, como se meu único objetivo fosse aparecer. Desliguei sem dizer mais nada. Não tinha mais o que conversar. Mas o que ele não sabia, e talvez nunca vá entender, é que aquilo não era sobre ego. Era sobre respeito. Era sobre não apagar quem te deu a vida só para impressionar uma sala cheia de gente rica. E eu não ia mais tolerar isso. A partir daquele dia, tudo em mim mudou. Comecei a repensar cada coisa que eu já tinha feito por ele. Desde os tênis caros que comprei quando ele era adolescente e eu passava meses com um sapato furado, até a vez que vendi um terreno que era da minha família só para pagar a faculdade dele numa particular, porque ele não passou no vestibular. Tudo isso ele apagou como quem apaga um nome escrito na areia. E me transformou num coadjuvante na própria história dele. Na semana seguinte, a fofoca já tinha se espalhado. Uma prima da noiva me ligou pedindo desculpas em nome da família. Disse que estavam todos chocados, que o sogro estava decepcionado com a atitude do Marcelo e que a noiva estava sem chão. Eu escutei tudo, agradeci, mas disse que não queria que ninguém interferisse mais. Aquilo agora era uma questão entre mim e meu filho. Uma pendência que, mesmo que não tivesse solução, precisava ser encerrada com dignidade. Porque eu não ia mais viver nesse papel de pai útil e invisível. Ou eu era respeitado, ou eu era ausente. Mas submisso, nunca mais. Uns dias depois, encontrei um envelope antigo guardado numa gaveta da estante. Era a carta que o Marcelo escreveu para mim quando tinha 12 anos, no Dia dos Pais. A letra ainda meio torta, cheia de erros de português, mas com uma frase que me desmontou por dentro. "Pai, quando eu crescer, quero ser igual você, porque você é forte, corajoso e me ensina tudo." Fiquei um tempo olhando para aquilo, tentando entender em que momento esse menino virou esse homem que me tem vergonha. Onde foi que eu errei? Será que fui bonzinho demais? Será que passei pano demais? Ou será que amar demais também machuca quem ama? No domingo seguinte, a família toda se reuniu na casa da minha filha para comemorar o aniversário da neta mais nova. E o Marcelo apareceu, de cara fechada, entrou mudo e saiu calado. Nem olhou na minha cara, mas eu observei. Vi como ele estava desconfortável, como evitava cruzar os olhos com o sogro, que também estava lá. Teve uma hora em que ficaram frente a frente por causa da foto de família. E o seu Humberto só disse: "Você ainda tem muito a aprender sobre o que é honra." Aquilo bateu forte. E mesmo assim, Marcelo se virou e foi embora antes de cantar o parabéns. Naquela noite, sentei sozinho na varanda da casa da minha filha. O céu estava limpo, com poucas estrelas, e o ar tinha aquele cheiro de terra molhada. Foi ali, naquele silêncio, que eu falei comigo mesmo como nunca tinha feito antes. E disse em voz baixa: "Você não é menos por ser simples. Você não é menos por ter as mãos gastas de trabalho. Você só deu demais para quem não sabia o que era gratidão." Me deu vontade de chorar, mas me segurei, porque naquele instante eu decidi que, dali para frente, eu não seria mais o pai que corre atrás. Eu seria o homem que se posiciona. E o primeiro passo disso seria um gesto que eu nunca pensei que teria coragem de tomar. Mas quando chegou a segunda-feira, eu peguei o telefone, disquei o número de um lugar específico e disse com todas as letras: "Quero cancelar a transferência do nome da casa que dei para o meu filho." A moça do cartório me perguntou se eu queria dar um motivo. Eu disse que não precisava. Mas no fundo, eu queria responder, porque eu cansei de ser invisível. E foi justamente nesse momento que recebi uma mensagem da noiva. Queria me encontrar, sozinha. E as palavras dela iam mudar tudo o que eu pensava sobre aquele casamento. A mensagem dela dizia apenas: "Seu Olívio, posso conversar com o senhor?" Sozinha. Preciso esclarecer umas coisas. Era fim de tarde,
Eu estava sentado debaixo da mangueira da frente de casa, lendo um jornal velho só para passar o tempo. Quando li aquilo, senti o peito apertar. Por um momento, achei que fosse mais uma tentativa de tapar o buraco que o Marcelo tinha aberto com aquele discurso falso. Mas algo na mensagem dela soava sincero. Marcamos para nos encontrar num café simples, perto da Praça Central. E quando ela chegou, eu mal reconheci aquela moça da festa, cheia de brilho, maquiagem e vestido de luxo. Ali, na minha frente, estava só a Lídia, de rosto limpo, cabelo preso num coque simples e com os olhos cansados de alguém que não sabia mais onde se apoiar. Ela sentou de frente para mim, pediu um chá e ficou em silêncio por alguns segundos. Até que olhou nos meus olhos e disse: "Eu não sabia, seu Olívio. Eu juro. Eu só descobri que o senhor tinha pago o buffet quando meu pai me contou tudo depois da visita do senhor." Ela parecia envergonhada e, ao mesmo tempo, machucada. Me contou que o Marcelo insistiu para ela não comentar o assunto, que disse que eu tinha exagerado, que aquilo era só um mal-entendido. Mas eu vi nos olhos do meu pai. Ele não ficou decepcionado com o senhor. Ele ficou decepcionado com o próprio genro. Ela respirou fundo. "Seu Olívio, eu não vim aqui para defender o Marcelo. Eu vim aqui porque queria te agradecer por tudo que o senhor fez, por tudo que ele escondeu." Eu ouvi aquilo com o coração dividido, porque parte de mim queria levantar e ir embora. Afinal, tudo aquilo era consequência do orgulho do meu filho. Mas outra parte precisava ouvir. E ela continuou. Disse que desde o começo, o Marcelo fazia questão de mostrar para a família dela que ele era de outra posição. Que ele tinha se formado numa faculdade federal, só que foi particular, que vinha de uma família bem estruturada, que o pai era dono de uma rede de oficinas, quando na verdade era uma borracharia simples, comigo sozinho lá dentro. Ele dizia que o senhor já estava aposentado, que era mais reservado, que não gostava de festas, por isso não apareceria tanto no casamento. Ela parou e olhou bem para mim. "Ele apagou o senhor da história dele, seu Olívio. E isso eu não vou conseguir perdoar tão cedo." Naquele momento, eu senti um misto de dor e alívio. Dor, porque ouvir aquilo de outra pessoa doía mais do que pensar sozinho. Mas alívio, porque pelo menos alguém viu, alguém enxergou. E não foi qualquer alguém. Foi a mulher que escolheu estar ao lado dele. Perguntei a ela por que ainda estava com o Marcelo, e a resposta veio com um suspiro. Porque no fundo eu achava que ele era só inseguro. Agora, eu vejo que é orgulho. E orgulho é uma coisa que destrói tudo aos poucos. Ela terminou o chá, segurou minha mão por um instante e disse: "O senhor não devia se calar nunca mais." Depois daquela conversa, fui embora em silêncio, mas com a cabeça a mil. Entrei em casa, sentei no sofá e peguei um álbum antigo, fotos da infância do Marcelo. Ele pequeno com a boca suja de sorvete, depois na formatura do ensino fundamental, depois de terno emprestado na primeira entrevista de emprego. Em todas elas, eu estava ao lado. Sempre eu. Eu que levava, buscava, pagava, sorria. E ele sorria também. O que aconteceu? Em que curva da vida ele decidiu que eu era uma vergonha? Passei aquela noite em claro. E no outro dia, fui até a borracharia. Mesmo aposentado, ainda mexo lá de vez em quando. Quando cheguei, encontrei um envelope em cima da bancada. Era uma carta, manuscrita, com a caligrafia do Marcelo. "Pai", começava, "não quero que a Lídia se afaste de mim por sua causa. Você foi egoísta. Se queria aparecer, era só ter falado. Agora eu tenho que lidar com a desconfiança da família dela por conta de uma atitude sua." Eu parei ali. Rasguei a carta no meio, joguei no lixo e disse para mim mesmo: "Eu não criei um homem. Eu criei um personagem." E personagem, uma hora desaba. À noite, recebi outra visita. Era seu Humberto, o sogro. Veio até minha casa sozinho, com um olhar direto. Me entregou um envelope. "Esse é o reembolso do buffet, seu Olívio." Sei que o senhor não pediu, mas me recuso a deixar isso como está. Recusei na hora. Disse que não era por dinheiro. Ele entendeu. Mas antes de ir embora me disse uma coisa que não vou esquecer. O Marcelo ainda vai aprender, mas talvez seja sem o senhor por perto.
E eu sabia. Aquele talvez era cada vez mais certeza. Depois daquela conversa com o sogro, eu fiquei sentado por horas na sala, com o envelope fechado na mão. Mesmo tendo recusado o dinheiro, eu não conseguia simplesmente ignorar o gesto. Era como se o seu Humberto estivesse me dizendo sem palavras: você foi homem, e eu te respeito. E sabe o que é mais irônico? Foi exatamente esse tipo de reconhecimento que eu passei a vida inteira esperando do meu próprio filho. Não era aplauso, não era fama, nem elogio em público. Era só isso: respeito. E agora ele vinha de um estranho, enquanto meu sangue carregava apenas desprezo. Na semana que seguiu, o Marcelo sumiu. Não deu sinal de vida. Nem uma ligação, nem uma mensagem, nada. Até a Lídia, que tinha me prometido manter contato, parou de responder. E aí eu soube. Ele começou a manipular tudo de novo. Disse para ela que eu estava tentando acabar com o casamento deles, que estava com inveja, que sempre fui um pai difícil, rancoroso, problemático. Eu escutei isso da boca da minha própria filha, que me ligou revoltada. Pai, você não tem noção do que o Marcelo está espalhando por aí. Ele está pintando o senhor como se fosse um monstro. Eu fiquei em silêncio, e ela completou: mas eu sei quem o senhor é, e não vou deixar ele apagar isso. Aquilo me deu força, porque pela primeira vez em muito tempo, alguém da minha própria família escolheu ficar do meu lado sem hesitar. Foi nesse ponto que eu entendi que a maior dor não é ser traído por um estranho. É ser traído por alguém que você criou, alimentou e protegeu com as próprias mãos. E quando a traição vem disfarçada de orgulho, ela corrói por dentro devagar. Mas eu também entendi outra coisa. Eu podia não ter diploma, não ter sobrenome de peso, nem um currículo bonito como o sogro da Lídia, mas eu tinha minha história. E ninguém ia apagar isso. Eu comecei a escrever. Peguei um caderno velho, desses de capa dura que estavam guardados desde o tempo da escola dos meus filhos, e comecei a anotar tudo. Cada lembrança, cada esforço, cada momento que eu passei com o Marcelo desde o dia em que ele nasceu. Fiz isso para mim. Mas também fiz porque sabia que, um dia, alguém da família poderia querer saber quem era o avô que foi apagado da história. Se meus netos um dia ouvirem só a versão do pai deles, que diga que eu era problemático, difícil, grosseiro, eu quero que eles tenham outra versão, a minha. Uns dias depois, um amigo antigo apareceu na borracharia. Seu Hernani, um senhor que foi meu companheiro de ponto durante mais de 20 anos. Ele ficou sabendo da história por outros, claro. Cidade pequena, tudo espalha. Quando me viu, largou a bicicleta e me deu um abraço. Você não merece isso, Olívio. A vida te sacaneou, mas você nunca foi sacana com ninguém. Aquilo me emocionou, porque às vezes é isso que a gente precisa. Um abraço silencioso de alguém que viu a sua luta de perto. Alguém que te viu limpar graxa do braço para ir no conselho de classe do filho. Alguém que te viu com as mãos rachadas no inverno, mas com o coração inteiro para criar menino ingrato. Na semana seguinte, resolvi fazer algo simbólico. Comprei uma moldura simples e coloquei nela a cópia da nota fiscal do buffet. R$ 49.880. Buffet imperial, quitado em dinheiro. E abaixo escrevi, de próprio punho: quem tem vergonha do pai, apaga a própria origem. Pendurei na parede da sala da borracharia. Não por vingança, mas por memória. Porque essa história precisava ser contada, nem que fosse só para quem passasse por ali e parasse para ler. Foi nessa mesma semana que a Lídia me procurou de novo. Mas dessa vez, não foi pelo celular. Ela apareceu na porta da borracharia com o rosto abatido, sem maquiagem, olhos fundos. Entrou, me abraçou e chorou. Disse que o Marcelo tinha surtado, que virou uma pessoa agressiva, que agora ela entendia tudo o que eu tinha tentado mostrar. Que tinha vergonha por ter demorado tanto para enxergar. E depois me disse: eu quero ir embora, seu Olívio, mas tô com medo. Medo dele, medo da reação da família, medo de tudo. Eu segurei a mão dela. E disse só uma coisa: a única vergonha que a gente tem que sentir é de não fazer nada. E naquele momento, eu sabia. Essa história ainda ia longe. Mas eu já não era mais o pai calado. Eu era o homem que dizia: chega. A notícia da separação veio uma semana depois.
A Lídia tinha arrumado as malas, saído de casa e voltado a morar com os pais. Ninguém soube os detalhes, mas a cidade começou a falar. E como toda cidade pequena, os sussurros viraram julgamentos, e os julgamentos logo tomaram a mesa de bar, a fila do mercado, até o salão da igreja. Mas que moça ingrata! Será que ele bateu nela? A família dela é muito exigente. Cada um criava sua versão. Mas eu sabia a verdade. Aquele casamento não desfez por conta da festa nem do buffet. Desfez porque o Marcelo construiu tudo em cima de mentira. E mentira, cedo ou tarde, afunda tudo. No dia que soube da separação, eu não comemorei. Pelo contrário, fiquei triste. Não pela perda do casamento dele, mas porque eu sabia que ele ia usar aquilo para se vitimizar mais ainda. E foi exatamente o que aconteceu. Uma prima me ligou dizendo que ele estava dizendo para todo mundo que eu interferi na vida dele por vaidade, que eu estraguei o casamento dele por causa de 50 mil reais. Eu ouvi aquilo em silêncio, sentado na varanda da minha casa com o rádio tocando música antiga, e pensei, como alguém consegue reescrever a história inteira só para se poupar da dor de assumir um erro? Meu filho não tinha só vergonha de mim. Ele tinha vergonha de si mesmo. E esse tipo de vergonha vira veneno. Uma semana depois recebi uma carta. Sim, uma carta. Escrita à mão, com letra trêmula e nervosa. Não era do Marcelo, era da mãe da Lídia. Ela dizia: Seu Olívio, nunca vou esquecer que o senhor tentou alertar todos nós. Me dói saber que minha filha precisou sofrer para enxergar. Mas fico em paz por saber que ela teve o senhor como apoio quando mais precisou. Obrigada por não se calar. Eu li aquela carta com os olhos embaçados. Foi a primeira vez em meses que chorei, porque ali eu percebi que minha dor não foi em vão. Alguém tinha ouvido. Alguém tinha entendido. E naquele gesto simples, eu encontrei mais dignidade do que em todos os discursos que meu filho já fez. Foi nesse momento que decidi tomar uma decisão final, algo que eu já vinha pensando havia tempo, mas que agora fazia sentido completo. Reescrevi meu testamento. Tirei o nome do Marcelo de tudo. Não por vingança, mas porque eu entendi que herança não é só patrimônio, é legado. E meu legado não vai ficar nas mãos de quem tem vergonha de onde veio. Deixei a parte dele para uma instituição que cuida de crianças em situação de rua, no bairro onde eu cresci. Porque ali, entre meninos esquecidos, talvez haja alguém que valorize mais uma chance do que meu próprio filho valorizou uma vida inteira de oportunidades. E sabe o que é mais curioso? No dia em que fui no cartório assinar a retificação do testamento, encontrei um antigo cliente da borracharia, seu Ademar. Um homem simples, pedreiro, que sempre passava ali para consertar o pneu da bicicleta velha. Quando me viu, me deu um abraço e disse: Seu Olívio, o senhor não sabe o quanto já ajudou gente nesse bairro. Eu mesmo só tive coragem de abrir minha microempresa porque ouvi o senhor dizer, lá na borracharia, que dignidade a gente não compra, a gente constrói. Aquilo me desmontou por dentro. Porque eu percebi que mesmo sem saber, eu tinha deixado um rastro de valor em muita gente. Menos no meu próprio filho. Mas a vida é assim, né? Às vezes, quem mais a gente investe é quem mais desperdiça. E quem menos a gente espera é quem segura a nossa mão na hora que a vergonha vira silêncio. Foi numa terça-feira à noite que recebi a ligação mais inesperada de todas. Um rapaz, voz jovem, educada, se apresentou como estagiário do escritório do seu Humberto. Disse que o patrão queria me ver. Não entendi, mas marquei. E no dia seguinte fui até lá. Cheguei no prédio imponente de terno velho e sapato limpo, mas com a postura erguida. Seu Humberto me recebeu com um café e um sorriso discreto. Sentamos numa sala grande, cheia de livros e mapas na parede. Ele foi direto ao ponto. Seu Olívio, minha filha, me contou tudo, tudo mesmo. E eu queria fazer uma proposta. Eu travei. O senhor já pensou em contar essa história publicamente? A sua história. Não a do casamento, mas a do homem que lutou a vida inteira e nunca se calou? Eu ri, desconcertado. Disse que não era escritor. E ele respondeu: Mas o senhor é a história. Ele me ofereceu ajuda para publicar um livro. Disse que seria um projeto pequeno, comunitário, mas que poderia inspirar muita gente. E eu aceitei.
Na saída, passei a mão devagar na parede do escritório, onde havia uma frase emoldurada que nunca tinha lido antes. Estava escrita assim: aqueles que mais escondemos são muitas vezes os que mais têm a ensinar. E foi ali que eu entendi. Talvez meu filho continue tentando me esconder, mas o mundo vai acabar me vendo. Porque a verdade, quando encontra coragem, vira farol. E quem não sabe honrar o próprio pai, um dia tropeça na própria sombra. O projeto do livro virou um segredo bom. Eu não contei para quase ninguém. Só minha filha ficou sabendo, porque ela mesma se ofereceu para me ajudar com as correções. Ela dizia que era a forma dela de agradecer por tudo o que eu já tinha feito. E mais do que isso, queria que meus netos, os filhos dela, crescessem conhecendo o homem que eu era de verdade, não a caricatura que o tio deles pintava quando queria parecer superior. Começamos a reunir fotos antigas, bilhetes guardados, lembranças de datas que só a gente se importava. E pouco a pouco, aquela dor começou a virar palavra, parágrafo, página, memória. O silêncio que por anos me engoliu, agora tinha voz. Enquanto isso, o Marcelo sumiu do mapa. Não ligava, não perguntava, não aparecia. A última notícia que tive dele veio de um amigo do bairro, que disse que ele pediu demissão da empresa onde trabalhava e que estava morando de favor num apartamento pequeno alugado pelo sogro, mesmo depois da separação. Eu nem estranhei. Marcelo sempre soube cair para cima. Só que agora, já não tinha ninguém para segurar a queda. E eu seguia firme. Não por vingança, mas porque entendi que minha paz nunca poderia depender da postura de um filho ingrato. Foi durante uma dessas tardes de escrita que reencontrei uma caixa de papelão esquecida no fundo do guarda-roupa. Lá dentro tinha um monte de papel velho, mas o que me paralisou foi uma pasta azul com um adesivo escrito à mão. Sonhos do Marcelo. Dentro estavam vários desenhos e anotações dele da infância. Um mapa de uma loja de brinquedos que ele queria ter. Um planejamento com o nome Futura Borracharia do Papai com o Marcelo. E até um recorte de revista com a frase: quando crescer, vou cuidar do meu pai como ele cuida de mim. Eu segurei aquele papel com as duas mãos. Me deu vontade de rasgar. Mas eu não consegui. Porque ali ainda havia um vestígio do menino que ele foi, antes de virar o homem que ele escolheu ser. Na semana seguinte recebi a prova impressa do livro. Simples, capa mole, impressão de gráfica local, mas com cheiro de verdade. Na dedicatória escrevi: a todos os pais que foram apagados, e aos filhos que ainda podem enxergar. A emoção que senti ao folhear aquelas páginas foi maior do que tudo o que já conquistei com minhas mãos de graxa. Porque não era sobre mim, era sobre todos nós, os pais que deram tudo e mesmo assim foram deixados de lado como se fossem ninguém. No lançamento, que fizemos numa biblioteca comunitária aqui do bairro, apareceram quase 50 pessoas. Ex-alunos da minha filha, clientes antigos da borracharia, até o padre da paróquia onde eu levava o Marcelo para crismar. E em determinado momento, uma senhora idosa levantou e disse: Seu Olívio, o senhor escreveu o que meu marido nunca teve coragem de dizer. Obrigada. Eu quase não consegui responder. Minha voz embargou. Mas eu soube. Ali, naquele instante, eu tinha deixado minha marca no mundo. E não foi graxa, foi palavra. E palavra não se apaga. 2 dias depois recebi uma mensagem inesperada. Número desconhecido. Soube do livro. Queria uma cópia. Marcelo. Foi só isso. Nada de saudade, nada de desculpa. Só aquilo. Fiquei olhando para a tela do celular por minutos. Pensei em não responder. Pensei em mandar um texto atravessado. Mas no fim, mandei só isso. Procura na biblioteca. Tem vários exemplares lá. E desliguei o celular. Não por raiva, mas porque entendi. O Marcelo agora precisava aprender a buscar, porque até ali ele só sabia receber. A última cena desse capítulo foi silenciosa. Entrei na borracharia, pendurei uma cópia do livro ao lado da nota fiscal do buffet. Em cima, escrevi num papel colado com fita: a história que ninguém agradeceu, mas que muitos vão lembrar. Fechei a porta, apaguei a luz e fui para casa com o coração leve. Porque não importa o quanto tentem apagar. Quem planta a verdade sempre floresce. Nem que seja tarde, mas floresce.
Era uma terça-feira chuvosa quando minha filha me ligou, aflita. Disse que o Marcelo tinha aparecido de surpresa na casa dela, com os olhos fundos e a barba por fazer, dizendo que precisava conversar com o pai. Eu pedi para ela não se meter, mas ela insistiu em me avisar. Pai, ele não tá bem. Tá estranho, falando rápido, meio perdido. Eu agradeci pela ligação, mas desliguei com um nó na garganta. Não porque eu estava com medo do que ele tinha para dizer, mas porque eu já sabia que não era arrependimento. Marcelo não sabia se desculpar. Só sabia tentar reconquistar o que ele achava que tinha direito. No fim do mesmo dia, ele apareceu. Não tocou a campainha. Só encostou o carro velho na frente da borracharia e entrou devagar, como quem pisa num lugar que já não é seu. Eu estava sentado no mesmo banco de madeira de sempre, limpando as ferramentas. Ele ficou parado na porta, com o casaco encharcado e o olhar baixo. Pai, foi tudo o que disse. Eu levantei os olhos, esperei, mas não respondi. Ele sentou no outro banco em silêncio. A chuva fazia barulho no telhado, e durante alguns segundos, só isso se ouvia, até que ele começou. Disse que o sogro agora não queria mais vê-lo nem pintado, que a Lídia se recusava a atender qualquer ligação e que o nome dele estava sujo em mais de 4 lojas por conta de dívidas que ele contraiu tentando manter o padrão. Falou que estava pensando em voltar para o interior, tentar começar do zero, talvez abrir uma oficina. Sei que errei, mas queria saber se o senhor tem alguma coisa que possa me ajudar. Aquilo foi o que mais doeu. Porque mesmo depois de tudo, ele não veio por mim. Ele veio pelo que achava que eu ainda podia oferecer. Respirei fundo, me levantei, peguei um pano e continuei limpando a bancada. E então disse: Você me apagou, Marcelo. Fez questão de me esconder como se eu fosse uma vergonha. Me desfez na frente de 200 pessoas. Depois espalhou mentira, se fez de vítima e ainda teve coragem de dizer que eu fiz tudo por vaidade. Agora você quer ajuda? Ele tentou interromper, mas eu levantei a mão. Não fala. Só ouve. Eu não vou te dar dinheiro. Não vou te emprestar nada. Mas vou te dar uma coisa que você nunca valorizou. A verdade. Caminhei até a prateleira, peguei um exemplar do livro e coloquei nas mãos dele. Tá tudo aqui. Leia. E se depois disso você ainda quiser conversar, me procura. Mas só se for para dizer a verdade. Ele saiu calado, com o livro debaixo do braço, a chuva batendo nos ombros. E eu fiquei ali, parado, olhando pela janela embaçada, tentando entender como um filho pode virar um estranho. Mas a vida tem dessas. Às vezes, quem a gente criou para voar, volta rastejando. E mesmo assim, a gente sente dor. Porque pai de verdade não deseja a queda. Só deseja que o filho aprenda a voar com as próprias asas, não pisando nas dos outros. Na semana seguinte, um amigo do Marcelo me procurou. Disse que ele tinha lido o livro. Que ficou 2 dias trancado em casa e depois saiu dizendo que agora entendia o que perdeu. Mas eu não me iludi. Porque entender é uma coisa, mudar é outra bem diferente. E o Marcelo sempre soube chorar. Só nunca soube consertar. Foi por isso que, mesmo com tudo que ouvi, eu mantive minha decisão. A casa que estava no nome dele, a mesma que eu tinha doado anos atrás, agora estava oficialmente retomada no meu nome, por processo judicial. Porque eu tinha provas de que a transferência foi feita sob pressão emocional e sem clareza jurídica. Meu advogado cuidou de tudo, e quando ele soube, ficou em choque. Você tirou minha casa? Ele gritou, me ligando dias depois. Não, eu tirei de volta o que era meu, respondi. Você não perdeu uma casa, você perdeu o direito de me chamar de pai com a boca suja de orgulho. Ele chorou. Pela primeira vez, chorou no telefone. Mas eu não chorei. Só fiquei em silêncio. Porque até o choro, quando vem tarde demais, soa como um último truque. E eu já não caía mais. Naquela noite sentei no sofá, com a luz da sala apagada e o livro no colo. Folheei até a última página. Li a dedicatória de novo. Aos pais apagados e aos filhos que ainda podem enxergar. E desejei, do fundo do peito, que algum dia, mesmo que tarde demais, o Marcelo finalmente enxergasse. Mas se não enxergasse, tudo bem também. Porque eu, seu Olívio, borracheiro de Paracatu, já tinha me encontrado.
E isso, ninguém me tira mais. Passaram-se algumas semanas em silêncio. Nenhuma nova ligação, nenhuma mensagem, nenhum sinal do Marcelo. A cidade já tinha se acostumado com a história. O comentário virou passado. Mas para mim, não. Para mim, cada dia era um lembrete de tudo que eu carregava. Não mais mágoa, mas memória. E memória, meu amigo. Memória pesa, porque a gente não esquece o que doeu de verdade. A gente só aprende a andar carregando. Foi numa dessas manhãs frias, em que a névoa cobre tudo antes das 8, que recebi um envelope pardo na borracharia, sem remetente. Dentro, havia um documento e uma carta. O documento era a solicitação de encerramento de um financiamento em nome do Marcelo. Um carro, na verdade. Um modelo caro que ele tinha comprado logo após o casamento. E a carta dizia: estou vendendo o carro. Não faz mais sentido carregar uma imagem que nunca foi minha. Usei seu nome, sua história, sua força, mas neguei tudo isso em troca de um tapinha nas costas de gente que hoje nem atende minhas ligações. Sei que o senhor não quer perdão, mas eu precisava escrever. Era a primeira vez que ele assumia. Sem desculpa, sem teatro, sem tentar parecer melhor. Só a verdade. Curta, rasa, mas verdade. Eu reli aquilo pelo menos umas 4 vezes. Não chorei, mas fiquei com a mão suando, como se segurasse algo frágil demais. Era pouco, mas era alguma coisa. E mesmo que eu não quisesse, algo dentro de mim reconheceu. Porque pai reconhece o filho até nos cacos. Mas reconhecer não significa abraçar. Não mais. Eu dobrei a carta com cuidado, guardei numa pasta azul no fundo do armário e segui o dia. Sem festa, sem anúncio. Só com silêncio. Alguns dias depois, aconteceu algo que eu não esperava. Fui convidado para falar numa escola estadual aqui da região. Um projeto social queria que eu contasse minha história para os alunos do último ano. Falar sobre trabalho, família, dignidade. Eu achei que era brincadeira. Logo eu? Borracheiro? Mas minha filha insistiu. Disse que, hoje em dia, história vale mais que título. E que muitos daqueles meninos e meninas nunca ouviram um pai falar de coração aberto. Aceitei. Com o coração acelerado, mas fui. Naquela sala apertada, com ventilador de teto fazendo barulho e 25 adolescentes me olhando, eu contei tudo. Desde Paracatu, da borracharia do meu pai, da infância sem luxo, da criação dos filhos e da dor do esquecimento. Não mencionei nomes, mas contei o essencial. Como um pai pode virar ninguém quando o filho decide que sucesso é apagar as origens. E no fim, quando terminei de falar, um garoto magrelo do fundo levantou a mão e disse: Seu Olívio, meu pai é gari. Eu nunca contei para ninguém. Agora, eu vou contar. Aquilo me derrubou por dentro. Porque ali, eu entendi que minha história não era só minha. Era de um monte de gente que anda escondendo os próprios heróis. Na saída, a diretora me agradeceu. Disse que nunca tinha visto aquela turma tão em silêncio. Me deu um abraço apertado e disse: O senhor é o tipo de pai que o mundo precisa ouvir. E naquele momento, eu não pensei no Marcelo. Pensei em mim, porque pela primeira vez, em muito tempo, eu me ouvi. E eu me respeitei, como homem, como pai. Como alguém que, mesmo ignorado, continuou inteiro. A partir daí, outros convites começaram a surgir. Pequenos grupos de jovens, bibliotecas, até rádios comunitárias. Eu nunca imaginei que a vida me daria voz tão tarde. Mas aprendi que quando a gente não é ouvido em casa, Deus dá um jeito de colocar gente nova no caminho. Gente que escuta, gente que sente, gente que entende. E cada palavra que eu falava era como uma peça voltando para o lugar dentro de mim. Foi numa dessas palestras que um rapaz se aproximou no fim e disse: Seu Olívio, o senhor salvou meu relacionamento com meu pai. Hoje mesmo vou ligar para ele e pedir desculpas. Eu sorri, mas por dentro eu pensei: tomara que ele atenda, tomara que ele escute, tomara que não seja tarde como foi comigo. Porque tem dor que só quem é pai conhece. A dor de ser esquecido enquanto ainda está vivo. A dor de ver que o seu valor só é lembrado quando já não tem mais nada para oferecer. Num sábado de sol, sentei na varanda com minha neta no colo. Ela é filha da minha filha, tem 5 aninhos,
cabelo cacheado e riso solto. Me abraçou forte e disse: "Vovô, você é meu herói." Eu segurei o choro, porque naquele momento, tudo fez sentido. Não precisei de mais nada, nem de aplauso, nem de aceitação do meu filho. Eu só precisava daquilo. Uma criança reconhecendo amor sem vergonha, sem filtro, sem disfarce. E foi exatamente ali, naquela tarde com cheiro de bolo vindo da cozinha e som de passarinho no fio da frente, que eu entendi. Eu não fui um pai esquecido. Eu fui um pai apagado. Mas agora eu era memória viva, palavra escrita, voz ouvida. E ninguém ia me apagar de novo. Nunca mais. A notícia veio por terceiros, como sempre. Marcelo tinha deixado a cidade. Não avisou ninguém, nem a irmã, nem a ex-esposa. Disseram que foi para São Paulo, tentar um recomeço. Falaram que estava trabalhando como vendedor de consórcio, morando de aluguel num quarto nos fundos de uma casa. Gente que viu, comentou que parecia mais magro, mais calado, menos cheio de si. Eu ouvi tudo quieto, não com alegria, nem com pena, só com a certeza de que cada um caminha com o peso das escolhas que faz. E o Marcelo andava carregando as dele. Naquela altura da vida, eu já tinha aprendido a não esperar mais. Não esperava telefonema, não esperava pedido de desculpa, não esperava nada. E talvez tenha sido exatamente por isso que a vida resolveu me dar o que eu nunca pedi: reconhecimento. Não do Marcelo, mas da própria vida. O livro já tinha sido lido por mais de 1000 pessoas, segundo me contou a diretora da biblioteca. Recebi carta de um homem de Alagoas dizendo que, depois de ler minha história, decidiu visitar o pai que não via há 15 anos. Recebi um vídeo de uma professora do interior do Mato Grosso, onde a turma do 3º ano montou uma peça baseada na minha história. E até um convite para participar de um documentário sobre pais silenciados pela vergonha dos filhos. O mundo tinha me ouvido. E era estranho pensar nisso. Eu, borracheiro de Paracatu, com a mão calejada e a voz sempre baixa, agora era ouvido por gente do país inteiro. Mas o que mais me emocionava não era o alcance. Era o retorno. Porque cada carta, cada mensagem, cada agradecimento era como se me dissesse: você não está mais sozinho. E depois de tanto tempo vivendo no silêncio da exclusão, aquilo era tudo o que eu precisava. Um dia, numa dessas tardes arrastadas de domingo, fui até o cemitério visitar o túmulo do meu pai. Fazia tempo que eu não ia. Levei flores simples, sentei num banquinho de cimento e fiquei olhando o nome dele na lápide. Joaquim Alves, 1928 a 1992. Homem de palavra. Fiquei ali um bom tempo conversando sozinho. Falei do livro, das palestras, das dores, das descobertas. E no fim disse: pai, hoje eu entendo o que o senhor sentia quando olhava para mim e via que eu não te escutava. Me perdoa se eu também te apaguei um dia. E ali, naquela conversa muda entre gerações, eu senti algo se curando dentro de mim. Quando voltei para casa, encontrei minha filha me esperando com uma caixa nas mãos. Disse que uma mulher tinha passado na borracharia e deixado aquilo. Dentro havia um envelope, um caderno e um chaveiro antigo. O envelope tinha um bilhete. Pai, não sei se o senhor vai ler isso, mas eu precisava escrever. Esse caderno é meu jeito de tentar fazer o que o senhor fez, contar a verdade. Era do Marcelo. O caderno estava cheio de textos, rascunhos, memórias dele, coisas pequenas do dia a dia, recordações da infância, lembranças da primeira vez que a gente viajou juntos. Até um texto em que ele contava como se sentiu quando fui na escola dele sujo de graxa. E ali ele escreveu: eu tinha vergonha, mas hoje eu daria tudo para que os meus filhos me enxergassem com o mesmo orgulho que você tinha por mim. Fechei o caderno com cuidado. Respirei fundo. Não chorei. Não senti vontade de correr atrás. Só agradeci, em silêncio. Porque ali estava o que eu precisava. Não o pedido de desculpas perfeito, mas a verdade crua. O reconhecimento que não veio com aplauso, mas com honestidade. Eu sabia que ele ainda tinha um longo caminho. E talvez a gente nunca mais se encontrasse como antes. Mas eu já não precisava disso, porque o que eu precisava agora morava dentro de mim, a paz de ter feito tudo o que pude. E a certeza de que, mesmo apagado, eu deixei rastro.
Nos dias seguintes, retomei minha rotina simples. Café forte, rádio antigo ligado, borracharia aberta só pela manhã. À tarde, escrevia. Estava preparando um segundo livro. Dessa vez, não sobre dor, mas sobre recomeço. Queria contar a história de outros pais. Gente como eu, que viveu calado e que agora merecia voz. Já tinha entrevistado um vigilante aposentado, um jardineiro de 70 anos, um alfaiate que perdeu o contato com os filhos depois que ficou viúvo. Cada um com sua dor. E todos com a mesma pergunta no fundo dos olhos. Por que meus filhos se envergonham de mim? E é por isso que, até o fim da vida, eu vou continuar escrevendo. Não para ser famoso, mas para que nenhum pai ache que está sozinho. Porque pai não é só quem cria. É quem aguenta calado, quem perdoa sem receber perdão, quem ama mesmo quando vira invisível. E se um dia meu neto, ou bisneto, quiser saber quem eu fui, que leia, que descubra por ele mesmo. E que entenda. Ser pai não é ser perfeito. É ser presença. É ser raiz. E se a árvore esquece a raiz, que a raiz floresça em outro lugar. A manhã estava clara quando acordei naquele domingo. O sol entrava pela janela com suavidade e pela primeira vez em muito tempo, eu senti uma calma diferente. Não era euforia, nem tristeza. Era aquela sensação de quem, depois de uma longa estrada, para num canto de sombra e respira fundo. Sentei na cadeira da varanda com meu café quente e o rádio ligado baixo. A vida tinha desacelerado, mas minha alma estava viva. E naquele silêncio bom, eu soube. Era hora de encerrar um ciclo. Terminei o segundo livro na semana anterior. Dei o nome de Raízes Esquecidas. Era mais do que um título. Era uma verdade. Reuni ali histórias de 10 pais que, assim como eu, foram apagados pelos próprios filhos. Mas todos sobreviveram. E mais do que isso, encontraram um jeito de continuar. Alguns pela fé, outros pelos netos, outros pelo trabalho. Mas todos por dignidade. E isso me emocionava mais do que qualquer venda, qualquer palestra, qualquer prêmio. Era como se cada página escrita fosse uma reparação. Uma forma de dizer para o mundo, nós existimos, nós importamos. No lançamento, a biblioteca comunitária ficou pequena. Tiveram que colocar cadeiras do lado de fora. Gente que eu nunca tinha visto veio me abraçar, me agradecer, me dizer que minha história ajudou a curar feridas que nem sabiam que tinham. Um senhor de quase 80 anos, com o rosto cheio de marcas e olhos molhados, me disse: Eu nunca falei com meu filho sobre como me senti, mas agora, depois do seu livro, eu vou falar. Aquilo me desarmou, porque eu sabia o que significava quebrar esse silêncio. Eu vivi nesse silêncio por anos. Na semana seguinte, recebi uma carta com carimbo de São Paulo. Era do Marcelo, um envelope fino, com poucas palavras. Pai, li os 2 livros. Chorei muito. Entendi mais ainda. Não espero perdão. Só espero que um dia, em algum lugar, eu seja metade do homem que o Senhor é. Li aquilo com um aperto no peito. Não chorei, mas respirei fundo, porque ali, naquele papel, tinha algo que nunca achei que receberia. Verdade sem cobrança. Não respondi. Não por orgulho, mas porque certas respostas já foram dadas com a própria vida. Hoje, vivo em paz. A borracharia segue aberta de manhã, mais como ponto de encontro do que trabalho. Meus vizinhos passam para tomar café, conversar, ouvir as novidades. Vez ou outra aparece alguém com um pneu furado e aproveita para pegar um exemplar do livro. Já decorei algumas histórias. Já sei quem vai se emocionar antes da metade e quem vai fingir que não está chorando. Mas o que mais me impressiona é que quase todo mundo que entra ali sai dizendo a mesma frase. Seu Olívio, essa história podia ser a do meu pai. A vida me ensinou com dureza, mas também me recompensou com algo que poucos têm. Escuta. Hoje eu sou ouvido. E não é porque gritei. É porque aguentei calado até entender o valor da minha voz. Não precisei bater na porta do meu filho, nem me humilhar para ser lembrado. Eu me levantei com as mãos sujas de graxa, mas com a alma limpa de arrependimento. E é assim que eu vou continuar. Às vezes, nos domingos mais longos, sento com minha neta no colo
e conto histórias de quando o pai dela era pequeno. Ela ri, pergunta, se encanta. E eu deixo, porque ela merece conhecer a origem dela. Sem filtro, sem vergonha, sem silêncio. Outro dia ela me disse: "Vovô, quando eu crescer, quero escrever um livro também." E eu respondi: "Então escreve, minha filha. Mas nunca apague quem você é só para parecer melhor para os outros, porque quem não honra a raiz, não segura a própria sombra." Hoje eu sou isso. Um borracheiro aposentado, um contador de histórias, um avô presente, um pai que falhou e acertou, um homem que não deixou que a dor o transformasse em rancor. Eu não queria virar exemplo. Eu só queria respeito. E, no fim, encontrei os dois. Porque respeito é quando a gente se levanta mesmo depois de ser esquecido. E exemplo é quando, sem querer, a nossa história vira caminho para os outros. Se você chegou até aqui, te agradeço por ter me ouvido e também gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E para ajudar esse canal, se inscreve aqui e compartilha esse vídeo, porque todos os dias tem uma história nova. E quem sabe, uma delas não seja parecida com a sua também.